É isso. Testando, testando. Vamos começar este vídeo sobre Indiana Jones. Olá, sejam muito bem-vindos aqui de volta a este canal, o Quando Decide Pensar. E hoje estreamos um novo quadro que eu adiei muito, procrastinei para fazer esse quadro, mas enfim, ele está acontecendo, que é o plano sequência. Que basicamente vai ser assim, sem muita firula, eu trazendo alguma ideia e buscando desenvolver ela com você aí que está vendo esse vídeo, ou vocês, enfim. E aqui eu vou tentar desenvolver essa ideia junto com vocês e seguindo a ideia do título deste quadro, é um plano de sequência, ou seja, sem firula, direto ao ponto, sem cortes, somente eu falando com vocês. Então se preparem porque vocês vão ouvir o meu gato miando, enfim, várias coisas. E não tem nem cenário para vocês terem uma ideia, esse daqui é meu quarto. Mas enfim, vamos entrar logo de uma vez no vídeo, porque vai aparecer mais algumas coisinhas para você se inscrever e tal, que eu não gosto muito de ficar falando. Então isso vai aparecer, mas tirando isso, vai ser só uma conversa mesmo, de algumas ideias que eu costumo pensar e agora eu vou estar trazendo aqui. E uma delas, que eu estava até pensando para ser o episódio inicial desse quadro, envolvia Indiana Jones. E o conceito de personagens velhos aparecendo agora no cinema, né? Não aparecendo agora, isso já acontecia, mas personagens que estão acima da idade tendo um certo destaque e personagens que fizeram parte da nossa infância. Aí, hoje, no dia que eu estou gravando isso, eu conversei com um amigo meu, inclusive ele provavelmente vai ver esse vídeo e vai ficar puto de eu estar usando uma conversa que eu tive com ele mais teve comigo, né? E como argumento de vídeo, mas ele falou que Indiana Jones está velho já, né? E assim, era filme de sessão da tarde e tal, filme de aventura, que ele gosta e tal, mas assim, não é o gênero que ele mais curte. Mas ele falou assim, mas tá muito velho já deu o que tinha que dar e tudo mais. E isso é bem interessante, porque quantas franquias que agora estão voltando recentemente, a gente pode falar isso, sabe? Já deu o que tinha que dar. E aí, pegando Indiana Jones, ele teve uma trilogia, né, dirigida pelo Spielberg, aí teve um quarto filme, e aí ele buscava ali, né, tratar ainda o personagem como um herói. E em algumas entrevistas recentes do Harrison Ford, ele fala um pouco sobre por que ele aceitou fazer parte desse quinto filme. E ele fala que foi muito interessante ver no roteiro como que teve uma abordagem sobre esse personagem estando deslocado. Esse personagem não se encaixando mais às ideias daquele mundo, né? E realmente é uma ideia interessante. Se eu fosse o Harrison Ford, um cara milionário, cheio da grana, e vendo esse projeto, talvez eu aceitaria. Porque a gente olha para esse personagem e acredita nos filmes, né? A gente sempre fala, é um filme atemporal, podemos ver ele em todo momento, quando a gente quiser. De Volta para o Futuro é um bom exemplo e eu sinto que ele é um desses filmes, sabe? Só que os personagens daquela história não são. E muito do porquê a gente gostar deles, e eu sinto isso, é por conta de que eles são uma certa cápsula do tempo. Nós sempre podemos retornar a esses filmes e eles nunca vão mudar. E é muito uma relação de como a gente trabalha, de certa maneira, o passado, né? O passado é o passado porque ele é inalterável. A gente não tem como mudar ele e não temos uma máquina do tempo para voltar atrás e alterar as coisas. Então, é até interessante pensar filmes, por exemplo, de comédia romântica, comédia mesmo, onde tem aquele grupo de pessoas, uma pessoa em específico, que vai participar de uma festa do colégio, ou uma festa de um reencontro dos ex-alunos daquela escola. E aí ele chega lá e ele percebe que tudo mudou. E a trama do filme é ele se reencontrando com o seu eu do passado e vendo que, olha, o passado era de certa maneira melhor. É curioso isso. E aí, o que mais me deixa com uma pontada, digamos assim, é porque
Personagens como Indiana Jones são idolatrados por certa parte do público nerd. Vamos pegar um exemplo melhor, né? Star Wars. Toda vez que você vai ver um nerd, né, sem sombra de dúvidas, você vai fazer alguma conciliação com Star Wars. Não, é um fã de Star Wars, logo é nerd. E tivemos essa nova trilogia aí, né? E no segundo filme da nova trilogia, foi apresentado um Luke Skywalker, que é o protagonista, né, do universo Star Wars, de certa maneira, das tramas principais ali. E foi apresentado ele de uma maneira meio que derrotista, né? Após terminar o sexto filme, né, a gente vê ele abrindo ali um novo conselho Jedi, digamos assim, treinando novos alunos, uma academia Jedi, né? E nesse filme, a realidade é que ele fracassou como mentor e ele se isolou, e todo o filme tenta abordar essa dinâmica dele como um personagem quebrado, como um personagem que tinha ali uma esperança não só nele, mas no futuro. Entretanto, a realidade que ele presenciou ali era outra. Ele não conseguiu enfrentar de fato a realidade. E com isso, é interessante e é um dos melhores filmes ali dessa nova trilogia, provavelmente o melhor, não é o melhor, é o melhor, definir aqui. Porque ele tenta e arrisca ao nos apresentar um ponto de vista diferente desses personagens que estão no nosso imaginário. Então, muitas das vezes, essas obras que vão retratar esses personagens de uma maneira diferente, de uma maneira que mostra que eles até podem se tornar um tanto quanto antiquados no seu pensamento, é interessante, sabe? E eu acho que vale a pena experimentar isso, por mais que possa ser o pior filme de todos. Vale a pena experimentar esse personagem estando deslocado e sendo um choque de realidade para o próprio público que está consumindo essa obra. E eu não vi ainda Indiana Jones, muito provavelmente eu vou ver, mas nem sei quando. E uma das coisas que me deixa mais intrigado, ainda mais para ver esse filme, é a forma como, por exemplo, a Phoebe Waller-Bridger, que é aquela atriz que fez Fleabag, a série, se você não viu, recomendo muito. Para mim, é uma das melhores séries de todos os tempos. E eu fico curioso pensando, porque para mim, assim, ela é uma personagem, uma atriz, né, que bate muito de frente com esses conceitos, né, com a ideia de algo atemporal. Nada é atemporal, de certa maneira, né? As histórias não pertencem a você que está consumindo aquilo. As histórias são livres para serem criadas e recriadas. E um bom exemplo disso é fanfic. É a mostra de que quando uma história toma forma, ela se torna algo caótico a partir do momento que ela chega às pessoas. E por mais que tenha royalties, né, direitos autorais, não significa que isso vai impedir ela de ser disseminada de uma maneira diferente. Então, eu fico curioso justamente por causa da atriz, da escolha dela para fazer parte desse filme, porque sem sombra de dúvidas eu sinto que ali, até o diretor mesmo, que dirigiu Logan e tudo mais, eles arriscaram fazer algo diferente ali, mas o meu medo é, será que eles arriscaram mesmo ou continuaram naquele apelo da nostalgia que é vazio? Caça-Fantasmas é um outro bom exemplo, que voltou recentemente, mas voltou com aquele apelo totalmente nostálgico. Quando volta, esse filme é vendido não como a ideia de uma nova história, mas a ideia de um conforto, de olha, você vai poder enfim voltar à sua infância. Stranger Things, né, a série da Netflix, ela é um sucesso entre vários públicos justamente por isso, porque ela traz um núcleo de personagens jovens, algumas ideias ali que são voltadas para esse público jovem, a própria narrativa, mas todo o apelo da nostalgia dos anos 80 está ali. Então há um apelo ao passado e isso é muito perigoso. E eu também quero saber o que você acha disso, porque é interessante esse conceito e eu fico pensando ainda mais nessa ideia quando a gente começa a perceber que na nossa vida mesmo, o passado muitas das vezes a gente abraça somente as coisas boas, né? A gente não se lembra normalmente ou não se esforça para lembrar
de traumas, de coisas ruins. A gente lembra de memórias boas, de brincadeiras, de coisas que vivemos no passado. E a gente acaba refletindo muito disso no que a gente consome no dia a dia. E filmes, séries, todas essas coisas que fazem parte da nossa infância, de coisas que consumimos, muitas das vezes está ligado a algo do passado, por exemplo, você assistir um filme com seu pai. Ou eu, por exemplo, eu tenho um bom exemplo, ver Black Kamen Rider ou os desenhos da Globo com a minha mãe sentada ao lado dela. São coisas de infância que te remetem a um período que é diferente daquela realidade, do que era real, de fato, na época. Indiana Jones é um bom exemplo de novo, né? Como a gente está falando do filme. É um personagem que pega artefatos, invade outras civilizações, digamos assim, outros grupos, e tudo bem, você pode falar que todos são malvados, são inimigos e tal, beleza. Mas mesmo assim ele pega todo aquele conhecimento, aquela cultura e acaba entregando para ele sempre tem aquela fala, né? Isso pertence ao museu. Mas qual museu? Museu britânico? Que na realidade não pertence, né? E até tem até uma piada nos trailers agora desse novo filme que fala sobre isso. Então, de novo, é um detalhe, isso não te impede de consumir e de gostar de Indiana Jones. Eu gosto, igual eu falei, mas mesmo assim, filmes, obras refletem o período do seu tempo onde elas foram criadas. Meu gato está tentando subir no meu colo. E elas vão refletir esse tempo e, ao mesmo tempo, vão refletir também os seus problemas. Daqui 10 anos, os filmes de hoje, nós vamos ver os problemas que eles possuem. Porque a sociedade está em constante mudança, então nada é fixo. E eu fico pensando como que essa comunidade de nerds, de nerdolas, não só nerdolas, mas geek, que consome cultura pop de maneira geral, vai reagir, porque ela já está reagindo na realidade, mas vai reagir lá na frente ao perceber que os seus heróis envelheceram, mudaram e não eram de fato heróis. A Marvel agora está passando por uma grande mudança e já está tendo esse impacto de que, olha como antes era melhor, e tipo assim, era antes 5 anos atrás, sabe? Então, é problemático e eu acho que vale a pena pensar nisso. Eu acho que realmente é algo que a gente pode pegar, né, esse filminho, né, por mais que talvez eu goste desse filme, no final das contas, e analisar de fato isso, sabe? Como que, ao olhar para novas histórias sobre envelhecimento de personagens antigos, nos afetam diretamente ao tocar em pontos sensíveis da nossa memória. E eu acho que isso é interessante porque, de certa maneira, é um gatilho, sabe? É um gatilho porque você não quer modificar aquela sua memória do passado. Eu acho que muitos desses nerdolas, dessa comunidade que se formou hoje em dia, mega preconceituosa e que não aceita mudanças, tem disso, sabe? Tem um apego a um passado do qual é um tesouro para eles. E é bem curioso isso. Eu ainda vou ver Indiana Jones, vai ter crítica no site, provavelmente. E eu sinto que, assim, no final das contas, Indiana Jones é um bom exemplo disso, mas há muitas outras obras que a gente pode ver isso sendo refletido. E não somente ao consumir o filme, mas quando os projetos são anunciados. Eu lembro quando Matrix 4 foi anunciado, e apesar do filme ser sim ruim, ter muitos defeitos, a reação foi assim: é uma história fechada, não precisa contar mais. Só que primeiro, igual eu falei, a história não pertence a você. Ela pertence, é claro, a um público, às pessoas que consomem aquilo, e as pessoas tendo ali todas sendo possíveis de criar arte de certa maneira, elas podem modificar ou recontar essa história. E no mundo capitalista, essas histórias pertencem a empresas. Então, querendo ou não, essas histórias serão recontadas para sempre enquanto existir esse sistema. E no final de tudo, também, você pode acreditar que você, como fã, interfere em alguma coisa para as empresas, mas a realidade é que isso não acontece. E talvez eu fale disso em um outro vídeo. Mas enfim, é isso.
Boas-vindas a esse novo quadro. Deixe sua opinião aqui, eu estou interessado para saber o que você acha disso. O que você acha desse quadro, desse formato. Eu não sei se vai dar certo, porque a gente estava numa maré, num Pensa Rápido, de bastante visualização. Eu não sei se essa mudança drástica vai ter algum efeito positivo. Mas estava com saudade de gravar vídeo. Estava com muita saudade e eu acho que isso é bom, ter uma diferenciação aí. Bem, é isso e esse é o plano de sequência. Até a próxima. Tchau.